Saúde e Cidadania. Oferecimento Unimed Campo Grande. O melhor plano de saúde é viver. O segundo é Unimed. E Amapil Táxi Aéreo. Quando a vida precisa, a Amapil atende voando. O nosso programa Saúde e Cidadania de hoje, como sempre, eu fiz questão de fazê-lo com muito carinho, com muito cuidado. E os assuntos, sempre assuntos que são atuais, coisas que nós estamos vivendo. E eu vou ter um imenso prazer hoje de passar com vocês a parte da manhã e a parte da tarde também. Então não esqueçam que à tarde nós reapresentamos o programa às 17h45. Bom, qual é o nosso tema hoje? Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa estação que nós estamos vivendo. Olha o frio que nós tivemos essa semana no nosso estado todo. E vem as repercussões com esse frio. O tempo está mais seco, a nossa pele começa a sofrer muito, e é exatamente para tratar sobre esse assunto que eu estou aqui com a doutora Luciana Matos. Doutora Luciana, mais uma vez, nos ajudando, nos prestigiando, trazendo todo o seu conhecimento. Doutora Luciana, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente, né, querendo esclarecer mais sobre alguns assuntos. Então, e a primeira coisa que eu estou querendo tratar, doutora Luciana, é o seguinte: tempo muito seco, as mãos ficam secas, a pele fica seca, e naturalmente a demanda para isso começa a aumentar, né? Quais são os cuidados? O que a gente deve fazer nessa época do ano? Bom, nós podemos ver que os pacientes mudam, as queixas são totalmente diferentes do que no verão. Agora, no inverno, não há tanta queixa quanto acne, a pele vai ficando um pouco mais ressecada. Então, começa a haver uma desidratação muito grande na pele do corpo, das mãos, dos pés, podendo trazer rachaduras, e há necessidade de usar cremes específicos. Muitas vezes as pessoas são acostumadas a tomar vários banhos ao dia, então acaba desidratando a pele e pode levar a um quadro que acontece desde a criança, assim, de dermatite atópica, começa a dar coceira. Então, muitas vezes a pessoa começa a ter mais coceira nessa época, pode ser pelo contato, uma dermatite de contato por causa de lã, então usar sempre roupa de algodão, né, por baixo, e sempre hidratar a pele, porque senão pode começar a coçar, e aí quanto mais coça, piora, né, esse estado, e aí pode escoriar, dar lesões sérias. Então, vamos hidratar com produtos específicos, porque muitas vezes os cosméticos que nós encontramos, as meninas gostam muito de cosméticos com cheiro, eles não conseguem hidratar bem a pele, então a gente precisa de usar algumas coisas mais fortes que o médico está preparado para passar. Eu quero falar um pouquinho sobre duas coisas muito importantes que a senhora mencionou. A questão do banhos, né? Existem pessoas que tomam vários banhos e banhos quentes, né? Porque no inverno. Então, vamos esclarecer essa questão. Banho quente também não é a melhor coisa, né, doutor? Não é a melhor coisa. É difícil porque com o frio, né, todo mundo acostumado com temperaturas altas no calor, e aí é melhor tomar banho do que não, né? Mas evitar a temperatura muito quente, evitar ficar muito tempo no banho, porque aquela água quente, principalmente nos ombros, vai desidratando, no rosto também, vai trazendo um envelhecimento precoce. Então, o ideal é que a temperatura seja morninha, né, a água morna, e o banho seja rápido. Cuidado com as buchas, com essas esfoliações. As pessoas acham que a pele fica suja, então chegam, compram aquelas buchas vegetais e passam. E pode dar casos assim terríveis de coceira, de lesões que machucam mesmo, são difíceis de tratar por causa disso. Então, deve-se usar cremes específicos e, terminando o banho com a pele ainda úmida, você já deve passar seu hidratante específico. Né? Às vezes a pessoa termina o banho e passa óleo. O óleo não consegue penetrar a barreira da pele, porque a pele é uma proteção. Então, há necessidade de usar um hidratante com óleo.
pode ser misturado. É uma dica barata, simples, que você pode comprar um óleo de semente de uva. Até assim, se a pessoa tiver acesso a um óleo de girassol, ele pode misturar com um hidratante simples, sem muito cheiro, 3 partes do hidratante para uma parte do óleo e mexer aquela solução e usar após o banho, deixando a pele ainda um pouco úmida, porque ela estará mais receptiva, dando um bom resultado. Olha só, quanta coisa importante. Mas tem mais uma coisa que eu quero tratar com a senhora. Além do banho, outra coisa, ficou claro que o número de banhos que a gente toma nesse período do ano, ele deve ser bem menor, né? Aquelas pessoas que estão acostumadas a tomar 2, 3 banhos por dia, por favor, tome um banho por dia e com essas orientações todas, né? Água de morna para fria, sem esfregar muito. E uma outra dica importante é que na hora de você ensaboar, fecha a água. Além de economizar água, que é uma coisa muito importante, né? Você pode ensaboar bastante, ficar tranquilo ali embaixo do banho e ainda economiza água, né, doutora? Mas eu quero falar um pouquinho sobre as crianças. A senhora mencionou uma dermatite. A dermatite que pode ser causada pela roupa, né? Roupa de lã, as mães ficam preocupadas, colocam uma roupinha de lã, mas também pode ser causada por algum produto que ela está usando, né? Algum produto inadequado. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, doutora Luciana. Geralmente é pela falta de hidratação da pele. Então, a pele vai ficando muito sensível. Então, com qualquer contato com alguma substância diferente, a criança já tem uma imunidade diferente, ela pode ter esse caso de dermatite atópica ou pode ter de contato também. O mais comum é dermatite atópica, né? Então, a pele das crianças deve ser muito bem hidratada, pode usar essa mistura com o óleo, né? E não fica esfregando muito, usa mais nas areazinhas de cheiro o sabonete, né? Usar sabonetes para bebê, evitar um pouco aqueles sabonetes com hidratante, porque existem alguns relatos que eles têm muito paraaminobenzoico, que é extremamente alergênico. Então, se a pessoa tiver uma tendência até ter assim uma psoríase, já foi descrito de ter começado com isso. Então, usa sabonete simples de bebê, ou pode ser um de glicerina, desculpa, mas não ensaboar muito a pele, só as áreas de cheiro, adultos e crianças. Tá ótimo. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre uns cremes, inclusive alguns que estão por aqui. Só que essa conversa que eu vou ter com a doutora Luciana vai ser logo após os nossos comerciais. Vocês me aguardem um minutinho só que nós já voltamos. Saúde e Cidadania. Oferecimento Unimed Campo Grande. O melhor plano de saúde é viver. O segundo é Unimed. E Amapil Táxi Aéreo. Quando a vida precisa, a Amapil atende voando. Há momentos em que a rapidez pode significar uma vida. Nessas horas, conte com a UTI aérea Amapil para uma remoção segura, com rapidez e tranquilidade. Porque quando a vida precisa, a Amapil atende voando. Olha, vamos continuar com o nosso assunto, que é a questão dos problemas que as nossas peles sentem agora, nessa época do inverno. A nossa entrevistada, a doutora Luciana Matos. Doutora Luciana, continuando o nosso bate-papo, o que a senhora, por exemplo, recomenda para as crianças serem hidratadas, para que a pele seja hidratada? Quais são os cremes e quais são as características deles, por favor? Existem agora alguns cremes já específicos para dermatite atópica. Esse aqui já tem no Brasil, que ele se chama, acho que posso falar o nome, né? Restoraderm, que é para restabelecer essa barreira da pele. Vamos repetir o nome, doutora? Chama Restoraderm, que é da Cetaphil. É bem interessante para que as mães usem desde os 3 meses de idade. Existe também o Fisiogel, que são cremes diferentes, porque eles não têm tanta ureia, porque a criança não pode muito com ureia, adulto pode. E eles penetram melhor nessa barreira, eles conseguem segurar a água da pele, porque a gente perde a água, né? Então, são cremes diferentes. Esse produto é muito legal, infelizmente ainda não tem aqui. Olha que interessante, é um sabonete de banho calmante. Então, evita essa parte da dermatite e não faz mal para a pele. Ele já tem óleo na sua composição. Então, é até interessante. Se você tiver um sabonete líquido em casa, você pode colocar um óleo
Pode ser um óleo de girassol, por exemplo, ou esse de semente de uva, para usar durante o banho. Isso é uma solução caseira e que dá o mesmo resultado. Quer dizer, olha, veja bem, sabonete líquido com um pouquinho de óleo de girassol. E aí já dá esse banho, é suficiente. Já ajuda, já não perde, porque o banho faz com que a pessoa perca água também. Por isso essa necessidade de hidratar logo que a pele, logo que saiu do banho, né? Tem algumas coisas, bom, então para as crianças absolutamente nós estamos satisfeitos. Jovens e adultos, o que a senhora sugere, o que a senhora indica? Nessa época, as pessoas que têm acne, elas até melhoram, mas geralmente é a época que começa a usar mais Roacutan, isotretinoína, aqueles medicamentos, né, que causam muito ressecamento da pele. Tem sempre que lembrar que mesmo a pele oleosa, ela necessita de água, ela tem excesso de sebo, mas ela precisa de hidratação, à base de gel, à base de outras substâncias que não deixarão acne e também hidratarão essa pele, porque senão ela vai ficar desidratada e causará problemas. Então é interessante que o médico passe essas substâncias, né? Nessa época tem muitas rachaduras em pés e mãos. É interessante cremes à base de ureia ou com um pouco de silicone. Existem alguns assim. E é interessante à noite, se a pessoa quiser passar bastante creme, esses mais fortes, e colocar tipo aquele filme nos pés e uma meia, ele vai no outro... O filme é aquele papel que a gente usa, papel filme? Na cozinha, né? Isso. Pode passar nos pés e colocar uma meia, então vai ajudar a penetrar bem, né? Ótimo. Melhora bastante. Excelente. Nós vamos continuar nosso assunto. A única coisa, doutora Luciana, é que nós temos um quadro que chama Dicas Importantes. E agora eu vou chamar o Márcio, que é o nosso cinegrafista. O Eduardo, durante um tempo, não vai estar mais conosco. Parabéns, Eduardo, está contratado pela TV Guanandi. Agora é o Márcio que vai chamar aqui comigo o Dicas Importantes. Vamos lá, Márcio. Dicas Importantes. Pessoal, o Dicas Importantes que eu tenho para dar hoje, eu vou me usar como exemplo. Eu vou dizer para vocês o que eu sinto, por exemplo, com essa mudança de clima que nós estamos tendo. Seja o frio, seja essa questão de baixa umidade. O tempo está muito seco. Eu, particularmente, sinto muito isso, por exemplo, nas mucosas da boca. A boca fica muito seca. Também percebo muito na questão das minhas narinas. Você sabe que nessa época do ano eu costumo ter um pouco mais de dor de cabeça. E também tem aquela questão que incomoda muito, né? Que é a questão da pele toda ressecada. Bom, mas veja bem, como é que nós devemos agir? Isso é normal? Quem está sentindo um pouquinho mais de dor de cabeça, como eu sinto, isso tem a ver com o clima? Tem sim. O tempo seco, o ar mais seco, ele proporciona esse pequeno problema. Nós podemos ter, com um pouco mais de frequência, dores de cabeça. A mesma coisa acontece com os problemas respiratórios. Olha, a gente sabe perfeitamente que aumenta muito a questão das gripes, dos resfriados, das viroses. E às vezes costuma, inclusive, acontecer de nós termos coriza sem explicação. Tudo isso é uma defesa do organismo para o tempo seco. Então vamos lá. O que eu faço? Eu quero passar para vocês que eu acho importante. Melhora bastante a qualidade de vida e, inclusive, tem uma coisa muito bacana. Nos deixa sempre numa situação mais confortável. Bom, primeira coisa, uma boa hidratação. Todos os dias nós precisamos tomar água como se a gente estivesse tomando, por exemplo, remédio. Então vocês já coloquem na sua rotina tomar pelo menos de 2 a 3 copos de água de manhã, 2 a 3 copos de água à tarde e a mesma coisa à noite. Com isso nós vamos chegar perto de 2 a 3 litros de água. Para os idosos, nós precisamos inclusive insistir muito, porque os idosos têm um pouco menos de necessidade, eles sentem menos falta, então a gente precisa insistir para que eles se hidratem bem. A questão do ressecamento das narinas, o que eu faço? Olha, eu gosto muito de uma mistura que eu faço com sal grosso.
Então a gente pega um copo de água, normal, filtrado, pode ser que é melhor, e coloco ali uma colher de chá de sal grosso. Misturo bem e coloco um pires em cima. Com isso, essa solução que eu fiz vale para o dia todo. E não cai nenhum bichinho, nem nada. Muito bem. Um conta-gota bem limpo, você vai pegando o conta-gota cheio nessa solução e vai colocando um conta-gota, às vezes até 2, em cada narina. Olha, é espetacular isso, melhora muito a qualidade de umedecimento das mucosas nasais e assim sucessivamente. A outra coisa que nós precisamos levar em consideração, e que eu faço questão de colocar para vocês, é cuidado com as crianças. Elas também precisam disso. Com mais um detalhe, a criança é bom umedecer o ambiente. Então, olha, vejam bem, lembra que a gente precisa fazer aquelas coisas das toalhas molhadas no quarto, esborrifar um pouquinho de água no ambiente. Uma outra coisa, se puder ter vaporizador, melhor ainda. Essa é a dica que eu tenho para vocês hoje. Agora nós vamos para os nossos comerciais e voltamos já já. Saúde e Cidadania. Oferecimento Unimed Campo Grande. O melhor plano de saúde é viver. O segundo é Unimed. E Amapil Táxi Aéreo. Quando a vida precisa, a Amapil atende voando. Há momentos em que a rapidez pode significar uma vida. Nessas horas, conte com a UTI aérea Amapil para uma remoção segura com rapidez e tranquilidade. Porque quando a vida precisa, a Amapil atende voando. Nesse nosso retorno, eu tenho agora um assunto muito bacana para tratar. A doutora Luciana Matos esteve recentemente nos Estados Unidos, mais especificamente em San Diego. É um congresso de dermatologia e com certeza tem novidades aqui para trazer para a gente. E aí, doutora Luciana, valeu a pena essa viagem para lá? Valeu a pena. Existe a presença enorme de brasileiros. É muito interessante, porque são os grandes lançamentos da indústria cosmética e de laser, né? Eu gostei muito das aulas práticas, né, onde você vê os melhores dermatologistas dos Estados Unidos fazendo ao vivo vários procedimentos, né, entre eles o laser, preenchimento e a toxina botulínica, né? Então, eles usam vários materiais diferentes. Enquanto eles fazem, eles falam das experiências, o que eles gostam mais, né? Procuram não ter tanto conflito de interesse, eles avisam quando tem conflito, né? Quando eles são pagos pela indústria por algum estudo. Então, nós vemos que o Botox agora tem vários pontos novos. Foi apresentado um trabalho muito interessante do uso do Botox, que é a toxina botulínica, né, para a menopausa. Aqueles fogachos que incomodam muito a mulher foram tratados com a toxina botulínica em vários pontos da cabeça, né, em várias regiões do pescoço e do colo. E houve uma melhora muito grande. Então, é um tratamento interessante. Outra coisa que eles viram que quando era aplicado a toxina na região próxima aos lábios, lembrando que Botox não é o preenchimento dos lábios, que as pessoas confundem, mas quando usava por algum motivo, não deixava exacerbar a herpes. Então, a pessoa não tinha mais herpes simples, porque, como não recebe o estímulo nervoso, é como se o vírus ficasse quietinho. Na terminação nervosa. Então, vai ser usado para isso também. Então, várias coisas novas, novos pontos para serem usados no pescoço, para dar um efeito lifting, né? Eles querem muito esse efeito lifting, que ajuda também na cirurgia plástica, né? São coisas que não competem, eu acho que são coisas que se auxiliam. Ótimo. Olha, duas notícias que eu achei maravilhosas aqui, que na verdade 3, né? Essa última do pescoço. Mas as duas primeiras, quer dizer que o uso de Botox no couro cabeludo, para mulheres que estão nessa fase de menopausa, etc. e tal, costuma amenizar. Muito interessante. A segunda coisa que eu quero reforçar aqui, doutor Luciano, é a questão da aplicação de Botox próximo aos lábios. Como a doutora disse muito bem, o preenchimento deve ser feito com ácido hialurônico. Geralmente é o mais comum, né, e mais seguro, é o ácido hialurônico, né? Temos vários no mercado. Mas se eventualmente se usar um pouco de Botox,
pode-se fazer a prevenção aí da questão do herpes labial, é isso? Isso, aí tem pontos específicos para não mudar o sorriso, né? Mas eu achei super interessante, né? Incomoda bastante. E novos preenchimentos. Agora tem se usado muito a hidroxiapatita de cálcio. É muito interessante, porque ele dá um efeito lifting maior, é muito usado na região do nariz. Eu gosto muito de fazer nariz, assim, quando não tem indicação cirúrgica. E nas maçãs, e o preenchimento, porque dura mais, porque ele é à base de cálcio. Então, não tem alergia, não cria nódulos, e ele dá um efeito lifting maior do que o ácido hialurônico. Então, em alguns casos, eu tenho usado ele. A gente não perde só o colágeno, a gente perde o osso também com o tempo, né? A osteoporose acontece no corpo inteiro. Então, perde no rosto, a gente vai ficando com os ossos menores, né? Sem tanta... vai perdendo mandíbula. Então, como são sinais de beleza, de juventude, você repõe esse cálcio através desse preenchimento, que, no caso, é o Radiesse. É muito interessante, né? Eu já tenho usado há algum tempo, mas agora nos Estados Unidos mostraram muitos trabalhos interessantes. Gostei muito. Olha, que ótimo, estou muito feliz. Aliás, o programa de hoje trouxe bastante novidade. Eu fico bastante contente de levar tudo isso para vocês. Doutora Luciana, nosso programa está terminando. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, todo o esforço que a senhora sempre faz, as novidades, deixar aqui o microfone para a senhora fazer um tchau para os nossos telespectadores. Bom, como também fiz endocrinologia, eu quero só lembrar que essa época do frio as pessoas acabam comendo mais. Por favor, caprichem nas caminhadas, tomem as medicações certinhas, previnam diabetes, né? Não vamos tratar só da parte estética, né? E lembrem também do filtro solar, que deve ser usado mesmo no inverno. Tendo luz, tem que usar. É isso. Muito obrigado. Agora, antes de terminar o nosso programa, nós temos aquele quadro que é fundamental para nós aqui. Ele chama Presta Atenção. Márcio, vamos lá no Presta Atenção. Olha, o nosso Presta Atenção de hoje, eu quero falar de algumas coisas que são muito positivas. Bom, em primeiro lugar, eu sempre fui um crítico da nossa presidente, da Dilma. Continuo sendo, hein? Na área de saúde, a nossa presidente Dilma está devendo bastante coisa para a gente. Primeiro, porque ela não aprovou a emenda 29, quando deveria, que essa emenda contempla, por exemplo, os recursos federais que precisam ser dados para a saúde. Então, sempre critiquei nesse aspecto, na saúde mental. Nós fizemos um programa em que nós mostramos, por exemplo, que os leitos hospitalares que existem para a psiquiatria no nosso estado são insuficientes. Aliás, numa pequena comparação, Presidente Prudente, essa cidade de São Paulo, vizinha a gente aqui, tem muito mais leitos psiquiátricos hospitalares do que todo o nosso estado. Mas eu critico, mas eu sei também elogiar. E eu quero, nesse momento, elogiar a nossa presidente. Eu quero elogiar pela seguinte razão, presidente Dilma. Quero cumprimentá-la pela coragem que a senhora está tendo de enfrentar os tubarões que são os proprietários dos bancos privados no nosso país. Esses são os verdadeiros tubarões. Eles mordem, não é só a nossa carne, não. Eles mordem a nossa dignidade. Esses juros aplicados, seja os juros no cartão de crédito, seja o juro no cheque especial, seja o juro no empréstimo, ele é absolutamente imoral. E pela primeira vez, a senhora está tendo, como presidente, a coragem de enfrentá-los e também com uma coragem que é peculiar à senhora, falar a verdade de uma forma bastante dura. Então fica aqui o meu obrigado e o meu apoio, presidente Dilma. Mas acho que nós podemos fazer mais. Nós, eu e vocês, meus telespectadores. Nós podemos, por exemplo, se você tem algum banco que você recebe seu salário, não é? Depositado pelo Estado, pela Prefeitura, e que é um banco particular e esses juros continuam altos, comece a pressionar o gerente. Não aceite mais isso. Se for necessário, vamos solicitar que as nossas contas, o nosso recebimento mensal, vá para a Caixa Econômica, por exemplo. A Caixa agora baixou os juros e está muito fácil de nós trabalharmos
com mais dignidade e pagarmos as dívidas que nós temos nos bancos. A mesma coisa você pode fazer com o Banco do Brasil. Os bancos estatais, eles estão sim baixando juros, a exemplo do que a presidente Dilma disse. E eu quero repetir uma frase da presidente Dilma. Ela disse o seguinte: está na hora dos banqueiros, os donos dos bancos, esses tubarões que mordem a nossa carne, nossa dignidade, a nossa alma, e que, na verdade, nos deixam em situação constrangedora, está na hora deles contribuírem. Vocês já ganharam demais. Ninguém está pedindo para vocês terem prejuízo, não. A única coisa que nós estamos pedindo é para que vocês, bancos particulares, tenham a dignidade e a brasilidade de contribuir com o nosso país. Esse é o meu presta atenção de hoje. Com isso, eu termino o nosso programa, sempre agradecendo muito a audiência, cada vez maior, cada vez melhor, e também o contato que nós temos tido, né? Muito obrigado pelas sugestões, pelas críticas. Eu tenho recebido algumas sugestões de temas que nós vamos abordar nos próximos programas. Olha, nós vamos abordar temas como, por exemplo, mal de Alzheimer. Vamos falar sobre uma instituição chamada Afrangel, que quero mostrar para vocês, ela cuida de crianças portadoras de HIV. Olha, enfim, temas das próximas semanas são sensacionais. Muito obrigado. Eu continuo precisando da audiência de vocês, mas eu preciso mais do que a audiência. Eu preciso do apoio de vocês. O nosso projeto para 2012 é forte. Nós vamos continuar, porque nós precisamos melhorar o nosso estado. Um grande abraço, até sábado que vem, em 2 horários. Como sempre, às 8h30 da manhã, às 17h45, aqui na Band. Até lá! Saúde e Cidadania. Oferecimento Unimed Campo Grande. O melhor plano de saúde é viver. O segundo é Unimed. E Amapil Táxi Aéreo. Quando a vida precisa, a Amapil atende voando.